Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 9 de julho de 2019, são 15 horas e 14 minutos. A lição número 4, a mordomia da família, lição do dia 28 de julho de 2019. Nós estamos estudando acerca sobre tempo, bens e talentos, sendo um mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Texto áureo. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Verdade prática. A família é a primeira instituição criada por Deus e por isso é a nossa primeira igreja, pela qual devemos amorosamente zelar. Leitura diária. Segunda, Gênesis capítulo 2, versículo 18. Deus não aprova a solidão. Terça-feira, 1 Coríntios capítulo 7, versículos 1 e 2. Monogamia e heterossexualidade, o padrão de Deus para o casamento. Quarta-feira, Gênesis capítulo 12, versículo 3. Em Abraão, Deus abençoou todas as famílias. Quinta-feira, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Os homossexuais não herdarão o reino de Deus. Sexta-feira, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Quem não cuida da família é pior que o infiel. Sábado, Efésios capítulo 6, versículos do 1 ao 3. Filhos criados na doutrina e admoestação do Senhor. Leitura bíblica em classe está em Josué capítulo 24, versículos 14 e 15 e Efésios capítulo 5, versículos do 22 ao 25 e também o 28. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Hinos sugeridos: 243, 432 e 531 da harpa cristã. O objetivo geral é conscientizar os alunos de que a família é a primeira instituição e que, portanto, devemos zelá-la amorosamente. Objetivos específicos. No primeiro tópico, destacar a família no plano de Deus. No segundo, explicar a mordomia da família. E no terceiro tópico, radiografar a família cristã sob ataque. Introdução. Na presente lição, veremos que a família é a base de vossa vivência, ou melhor, de nossa vivência. Nela nascemos, criamo-nos e dela dependemos por toda a vida. Veremos que todo esse processo é o plano de Deus revelado desde o Gênesis. Nas Escrituras, a família é tão importante que o apóstolo Paulo classifica de pior que o infiel, quem dela não cuida. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Assim, o propósito desta lição
é mostrar que o amor de Deus pela humanidade faz com que todas as famílias da terra sejam o alvo da sua bênção. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Família é pessoas que estão ligadas pelo seu parentesco, ou mesmo naquelas questões de família, né, adotada, né, adotiva, né, ou mesmo aquela família de consideração. Mas aqui nós estamos falando diretamente sobre a família que está ligada por tipo sanguíneo, né, por tipo direto, né, que é o homem, mulher e consequentemente os seus filhos. A família no plano de Deus. A instituição do casamento. Antes de estabelecer a família, Deus instituiu o casamento. O Senhor Jesus confirmou essa instituição original e legal conforme a lei de Deus. Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea e disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne? Mateus capítulo 19, versículos 4 e 5 e Gênesis capítulo 2, versículo 24. Aqui está de maneira clara a origem do casamento como instituição divinamente estabelecida. Origem da família. O livro de Gênesis relata que a partir do homem e da mulher, Deus estabeleceu a família. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Essa instituição é tão importante diante de Deus que Ele a criou antes do Estado e até mesmo da igreja, e foi a partir de uma família que o Altíssimo prometeu abençoar todas as demais. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. E eu quero te fazer uma pergunta. Você é uma bênção para a sua família? E a sua família é uma bênção para as outras famílias? Porque foi para isso que nós somos chamados. A nossa família precisa abençoar outras famílias, levando a palavra do Senhor. Síntese do tópico 1. Deus estabeleceu o casamento e, consequentemente, a família. Quando a gente pensa em casamento, o que vem à sua cabeça? Eu entendo o casamento como um encaixe. Se você observar as grandes engrenagens da vida, e até mesmo das engrenagens cotidianas, você vai ver que uma diferença se encaixa numa outra diferença, e é justamente essa diferença que faz andar. Por exemplo, quando você olha, por exemplo, para uma bicicleta, você vê que tem a corrente, o peão e a coroa, e é justamente a diferença entre eles, entre o peão e a coroa e a corrente, é que faz a bicicleta andar. E todas as engrenagens, pelo menos as que eu conheço, elas só funcionam a partir das diferenças. Então é essa diferença entre o homem e a mulher que é feito o casamento, ou seja, é um encaixe perfeito entre um e a outra parte. Por isso Deus fez o casamento entre um homem e uma mulher, estão perfeitamente ligados. O homem é perfeito para a mulher, assim como a mulher é perfeita para o homem. A mordomia da família. Os princípios que regem o casamento cristão. Há um manual de união matrimonial, a Bíblia Sagrada. Nela encontramos princípios universais e atemporais para o casamento. O princípio da monogamia. No plano original de Deus para o casamento, o princípio da monogamia está declarado assim: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Mas infelizmente, após a queda, o homem desviou-se do plano divino e distorceu as diretrizes básicas de Deus para o matrimônio. Por exemplo, a Bíblia narra a história de Lameque, filho de Metusael, que deu início à prática da bigamia. Gênesis capítulo 4, versículo 19.
Assim, com o passar do tempo, a poligamia também foi temporariamente aceita na comunidade hebreia. Quando a Bíblia nos diz aqui que, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne, 2 pontos aqui eu quero destacar. O primeiro ponto é que a Bíblia diz: deixará o homem, o seu pai e sua mãe. Esse deixar não quer dizer abandonar pai e mãe. O deixar aqui nos refere que agora você não é mais mantido pelos seus pais, agora você é o mantenedor da sua nova família. Portanto, essa questão de deixar, muitas pessoas acreditam que quando a Bíblia diz que deixar pai e mãe quer dizer abandonar pai e mãe. Não, não é abandonar, é apenas deixar de ser mantido pelos pais. E olha que fala que e se unirá a sua mulher, e ponto. Isto quer dizer que é a monogamia. O que quer dizer a monogamia? É uma prática que cada um só pode ter um cônjuge. Quando o ser humano se rebela contra a vontade monogâmica de Deus quanto ao casamento, um abismo passa a chamar outros abismos: incesto, homossexualismo, pedofilia, zoofilia, necrofilia e outras abominações semelhantes. Diante de um quadro tão grotesco e estarrecedor, a palavra de Deus impõe-nos o padrão monogâmico, heterossexual e indissolúvel, como a vontade original do Criador para o matrimônio. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 e 2. O que é que vem a ser incesto? Incesto é a prática sexual entre pessoas da mesma família. O homossexualismo são pessoas que mantêm relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. A pedofilia é a prática sexual com crianças, que além de ser pecado também é crime. A zoofilia é o desejo sexual por animais. E a necrofilia é a prática sexual com cadáveres. Isso tudo já é um abismo chamando outro abismo, né? Já é quando a pessoa deixa a prática monogâmica que o Senhor impôs a nós. O princípio da heterossexualidade. Nas Escrituras, Deus definiu para o casamento o princípio da união heterossexual, um homem e uma mulher unidos para sempre sob as bênçãos divinas. Quando Gênesis capítulo 2, versículo 24 estabelece o princípio monogâmico e heterossexual, o texto identifica o homem que deixa a casa do pai e da mãe para unir-se à sua mulher, tornando-se ambos uma só carne. Ao lado da monogamia, a heterossexualidade é o princípio inegociável em qualquer tempo ou lugar. Entretanto, cabe aqui uma advertência bíblica e séria. Esses 2 princípios só sustentam o casamento se forem vividos sob a égide do verdadeiro e sacrificial amor de ambos os cônjuges. Mateus capítulo 22, versículos 37 ao 40 e Efésios capítulo 5, versículos do 22 ao 25. Por isso, lute por seu amor, ame o seu cônjuge, renove os votos matrimoniais periodicamente. Como eu falei agora há pouco sobre a bicicleta mesmo você precisa fazer uma força, né, para andar, né, e levar quem está na sua garupa. O casamento, da mesma forma, sempre precisa ter alguém, ou ambos, que às vezes os lugares são trocados, precisa se fazer força, precisa de cada um fazer a sua parte, não deixar somente para uma parte fazer. O casamento ele é feito em dupla, em 2. Um precisa pagar o preço pelo outro. A prioridade da família. A igreja local deve incentivar a mordomia da família da forma constante e efetiva. O cristão precisa ter as prioridades corretas da vida. Normalmente há muitos crentes e até mesmo pastores que priorizam a seguinte ordem: Deus, igreja, esposa e filhos. Qual o equívoco dessa ordem de prioridades? Biblicamente, o crente deve priorizar nesta ordem: Deus, sua própria vida, seu cônjuge, seus filhos e a igreja local. Ora, alguém poderá indagar:
Mas a Bíblia não diz que devemos priorizar o reino de Deus, Mateus 6,33? Sim, é verdade. Entretanto, dentro da economia divina, há uma hierarquia muito clara para que a mordomia com a família seja plenamente atendida. A palavra de Deus diz que se alguém não cuida da sua família, não se encontra preparado para liderar a Igreja de Cristo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 4 e 5. É muito triste quando o obreiro encontra-se empenhado em ganhar outras famílias para Cristo, mas perde sua própria casa por falta de atenção, zelo e amor. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Há pessoas, e muitas das vezes obreiros, que ao invés de cuidar da família, por exemplo, está com a esposa enferma em casa, deixa a esposa em casa e vai para o templo cultuar a Deus. Na verdade, o ideal era ele ficar em casa cuidando da esposa ou dos filhos, ou seja lá quem for da sua família. Ele precisa priorizar. Deus é acima de tudo. Mas a questão da igreja, a igreja não é aquela prioridade, a prioridade é a família, até porque a igreja ela é composta pela sua família. Então, se a sua família está bem, certamente a sua igreja também estará bem. Mas se a sua família estiver mal, a sua igreja também estará mal. Portanto, antes de ir ao templo, verifique se a tua família está bem. Ganhe a sua família. O relacionamento entre pais e filhos. Na mordomia da família, alguns cuidados devem ser tomados a fim de que os filhos sejam criados na doutrina e a demonstração do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. Eles são herança e galardão de Deus. Salmos 127, 3. Como sacerdote do lar, os pais devem realizar o culto doméstico. É muito importante priorizar esse momento para instruir os filhos na palavra de Deus. Além de zelo espiritual, os pais devem ser exemplos de amor conjugal, paternal e maternal. Síntese do tópico 2. Os princípios que regem o casamento cristão são o da monogamia e da heterossexualidade. Eu não sei se você já observou, mas muitas das vezes nós sempre temos alguém para nos espelhar. E você já observou que geralmente os filhos sempre têm como espelhos os seus pais? E eu quero te fazer uma pergunta. Que tipo de pai e que tipo de mãe você está sendo para o seu filho e para a sua filha? Qual é o tipo de exemplo que você dá dentro do seu lar? Subsídio doutrinário. A monogamia foi instituída pelo Criador, porém a poligamia foi criada pelos homens. O primeiro polígamo da história foi Lameque, Gênesis capítulo 4, versículo 19. A declaração bíblica "e apegar-se-á a sua mulher", Gênesis 2, 24, fala da monogamia, isto é, o princípio do casamento de um homem com uma única mulher e vice-versa. O Novo Testamento restabeleceu o princípio monogâmico original da criação. Mateus capítulo 19, versículo 5, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Jesus disse que se uma mulher casada for de outro homem, comete adultério contra o seu marido se ele estiver vivo. E da mesma forma, o marido, se for de outra mulher, comete adultério contra a sua mulher, se ela estiver viva. Marcos capítulo 10, versículos 11 e 12. Jesus foi mais profundo, cortando o mal pela raiz, pela causa e não pelo efeito. Ele declarou: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. É verdade que nem sempre podemos impedir que as aves pousem em nossa cabeça, mas podemos impedir que ali façam ninhos. Ninguém está livre de ser sobressaltado por pensamentos pecaminosos, mas qualquer cristão pode perfeitamente impedir que esses pensamentos sejam cultivados. Colossenses capítulo 3, versículos do 1 ao 5. Já deve ter acontecido com você às vezes até está mesmo lendo a palavra,
ou fazendo uma outra coisa e de repente lhe vem maus pensamentos. Bem, não vou dizer que seja natural, mas acontece. O ideal é que, como eu acabei de ler, nós não podemos evitar certas coisas, mas nós podemos fazer com que elas não continuem em nossa vida. Nós temos como tirar esses pensamentos, pensar numa outra coisa. Se maus pensamentos vêm a ti, tira isso no nome de Jesus e vamos embora, vamos para frente, porque certamente os maus pensamentos eles virão, mas você não pode permitir que eles continuem. A família cristã sob ataque. O ataque do Estado materialista. De um modo geral, os países são governados por homens materialistas e indiferentes ao bem comum. Muitos governantes tornam-se agentes do diabo, visando a destruição da família e da Igreja de Cristo. Por essa razão, temos de usar estratégias poderosas para vencer os ataques do maligno. A valorização da palavra de Deus no lar, o culto doméstico, a leitura de boa e comprovada literatura cristã e a constante vigilância e prática da oração, que a palavra de Deus norteie o nosso lar. Deuteronômio capítulo 11, versículos do 18 ao 21. Nós precisamos sempre ter em mente a questão do culto no lar. A propósito, quando foi a última vez que você fez um culto no lar, né? Um culto doméstico na sua casa? Se você não faz, era bom colocar isso em prática. Porque quando a gente medita na palavra, quando nós estamos olhando para a palavra, até fazendo algumas leituras, né, de revistas, né, ou de livros evangélicos, né, de boa literatura cristã, nós estamos edificando as nossas vidas e, consequentemente, estamos sendo um bom exemplo para a nossa família. O ataque da famigerada ideologia de gênero. Engenheiros sociais modernos trabalham pela desconstrução da família criada por Deus. Karl Marx, um dos teóricos fundadores da doutrina comunista, disse que a família deveria ser abolida. Dessa forma, o diabo usa a famigerada ideologia de gênero para abolir os princípios que Deus estabeleceu para a família. Segundo essa diabólica ideologia, ninguém nasce com sexo determinado. A criança não nasce macho nem fêmea, pois ela se torna homem ou mulher por meio da construção social. Assim, quem constrói o sexo masculino e feminino é a sociedade. Esse é o maior ataque aos princípios de Deus para a família e para a identidade natural da pessoa. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Essa ideologia de gênero que está vindo sobre, principalmente na mídia, que vem atacando principalmente as nossas crianças, até mesmo nas escolas, nós precisamos combatê-la com a palavra do Senhor e firme no nosso posicionamento sobre a nossa família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um ataque a Deus e à ciência. Ao ensinar que ninguém nasce homem ou mulher, os engenheiros sociais procuram destruir a identidade natural e biológica do ser humano e também ignoram por completo que Deus criou o homem e a mulher. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Essa teoria, além de ser um ataque frontal a Deus, também é uma violência à ciência. A biologia define uma pessoa masculina por causa de seu aparelho reprodutor masculino, ou seja, há hormônios masculinos, marcadores biológicos e cromossomos igualmente masculinos. Assim também dá-se em relação à mulher, pois ela é definida por causa de seu aparelho reprodutor feminino. Logo, ela tem hormônios femininos. Sua genética possui os cromossomos XX, que marcam a identidade feminina. Tais conhecimentos são elementares e estão ao alcance de todos, facultando a família cristã rebater seguramente este pensamento. Síntese do tópico 3. A família está sob ataque do Estado materialista e da ideologia de gênero. Muitas pessoas veem que a ideia que eu tenho parece que as pessoas acham que Deus erra. Que quando uma pessoa diz que um homem não nasce homem ou uma mulher não nasce mulher, eles vão ver isso durante a vida na sociedade, eles vão decidir depois do que eles serão. Na verdade está dizendo que Deus errou. E eu te pergunto, Deus erra?
Deus não tem sombra de variação. E até mesmo para a ciência também é uma afronta, tanto a Deus quanto à ciência, né? Agora, quem diria, né? Agora, Deus e a ciência, nesse caso, andando juntos. Porque geralmente sempre tem algumas dissensões entre ciência e Deus, né? E religião sempre combatem uma coisa ou outra, mas nesse ponto eles estão de acordo. Conclusão: só há uma maneira de preservar a família da destruição espiritual e moral dos tempos atuais, criando-a de acordo com a lei de Deus. Noé salvou sua família da destruição porque a criou segundo a palavra de Deus. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Josué também tomou posição ao lado de Deus com a sua família. Diante dos desvios do povo, sua declaração é solene e exemplar. Escolhei hoje a quem servais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Você já tomou essa posição na sua família? De que você e a sua família servirá ao Senhor? Como é o seu posicionamento neste ponto? Ou você não cria os seus filhos no caminho em que devem andar? Nosso questionário: o que Deus instituiu antes da família? Resposta: antes de estabelecer a família, Deus instituiu o casamento. Pergunta: o que o livro de Gênesis relata? Resposta: o livro de Gênesis relata que a partir do homem e da mulher, Deus estabeleceu a família. Cite os dois princípios que regem o casamento cristão: o princípio da monogamia e o princípio da heterossexualidade. Segundo a lição, qual a ordem de prioridade do crente? Resposta: Deus, o próprio crente, o cônjuge, filhos e a igreja. Pergunta: na mordomia da família cristã, quais estratégias poderosas devem ser usadas pela família para vencer os ataques do mal? Resposta: a valorização da palavra de Deus no lar, momentos devocionais em família, principalmente no culto doméstico, ler boas literaturas cristãs. Que cada um de nós venhamos ter em mente a nossa família como prioridade, dar valor à família a qual Deus abençoou desde o início, e que nós venhamos a cada dia mais ter a palavra de Deus como nossa base, como a nossa regra de fé e prática, colocá-la na nossa família como prioridade na família, a palavra do Senhor, ensinar a Deus, ensinar o caminho, ensinar o menino no caminho em que deve andar, para que ele não venha se desviar. E se falando de desviar, não se desvie do caminho da escola bíblica dominical, não deixe de ir à escola bíblica dominical, você que é aluno, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!